Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto, participe. WhatsApp 51 985 946 773 ou e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Mande suas perguntas. Hoje falaremos com o Dr. Cláudio Bonato sobre direito do consumidor. Dr. Cláudio Bonato, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme, telespectador, minha saudação. É uma honra estar aqui sempre nessa TV pública dos gaúchos. Nós que estamos há 23 anos, Guilherme. Uma honra. Perfeito. Doutor Cláudio, temos várias perguntas hoje. Vamos Olha lá. só, uma senhora que não informou seu nome, ela trouxe o seguinte questionamento. Sou idosa e sempre viajo de ônibus intermunicipal e interestadual com desconto de 50%. Da última vez, quando fui viajar, não quiseram me dar o desconto. Alegaram que era temporada de verão e que tinha muita procura. Só dariam o desconto para viajar no sábado. Pode isso? Fui no PROCON da minha cidade e nada fizeram, doutor Cláudio Bonato. Está errado, porque o Estatuto do Idoso, no transporte urbano e suburbano, que eu considero região metropolitana, o transporte coletivo é totalmente gratuito para quem preenche os requisitos do Estatuto do Idoso, 65 anos ou mais. No transporte intermunicipal ou interestadual, aí como está na pergunta, o Estatuto regula que 2 lugares devem ser destinados gratuitamente para os idosos, desde que percebam até 2 salários mínimos e tem um projeto do Congresso Nacional para passar para 3 salários mínimos. Se esses 2 lugares estiverem ocupados e outros idosos quiserem viajar, eles têm os 50% de desconto nos outros lugares. Então, se essa empresa, alegando o movimento extraordinário, não quis fornecer, descumpriu o Estatuto do Idoso. E me admiro que o PROCON não tenha tomado providências, podia ter encaminhado isso aí para o Ministério Público, que é o guardião da execução das leis, e principalmente um estatuto tão importante quanto é o Estatuto do Idoso. Está totalmente errada esta empresa. Perfeito. Doutor Cláudio, senhora Neuza agora. Recebi um cartão de crédito não solicitado do meu banco. Não habilitei. O banco pode me cobrar por este cartão? Devo devolver? O que faço, doutor Bonato? Essa pergunta é muito interessante. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor considera a prática comercial abusiva, no inciso 3, enviar o produto ou prestar serviço sem que o consumidor expressamente adquira. E o parágrafo único desse artigo 39 diz que considera-se amostra grátis o encaminhamento de produto ou a prestação de serviço sem que o consumidor tenha solicitado. E inexistindo, está lá muito claramente a obrigação de pagamento. Então, a anuidade deste cartão não pode ser cobrada. Agora, a telespectadora anônima é que escolhe, né? Se quer ficar com o cartão, se não quer. Eles não podem cobrar a anuidade do cartão, tá bem? Perfeito. Mais uma pergunta, também de uma espectadora anônima. Realizei clareamento de cabelos em um salão em Porto Alegre. Valor de R$ 700. Ficou muito escuro em relação ao que eu havia solicitado. O profissional recomendou que eu aguardasse um tempo, pois na medida que eu lavasse, o cabelo iria clarear em alguns dias, sem especificar quantos dias. Caso não clareasse, ele faria os ajustes. Depois de 15 dias, enviei mensagem ao salão e ao profissional solicitando os ajustes, pois o cabelo continuava escuro. Só me responderam 5 dias depois, dizendo que já estava fora do prazo de ajuste e que eu teria que pagar novamente por um novo serviço. Gostaria de saber se isso está correto ou se eu tenho direito aos ajustes sem custos. Não está correto, não, porque você adquiriu um serviço, não? Você fazer um penteado, acertar a cor do seu cabelo. Isso é um serviço não durável,
segundo a definição do Código de Defesa do Consumidor. Então, a garantia legal, combinando o artigo 26 com o artigo 24 do Código, é de 30 dias. Mas o parágrafo 2º do artigo 26 diz que, se o consumidor, no seu caso, reclamar do serviço ou do produto, esta reclamação fundamentada que você fez obsta à decadência. E eu sempre tenho dito que esse obsta não é uma palavra jurídica. Então, nós temos que interpretar o obsta ou suspende o correr do prazo decadencial, que é o prazo da garantia legal, ou interrompe. Ora, como nós estamos interpretando o Estatuto de Proteção, nós temos que aplicar o que melhor responde ao consumidor, que é o interrompe. Ou seja, a sua reclamação fez com que o prazo de garantia de 30 dias, telespectador, voltasse ao zero. E só reinicia a contagem quando houver uma resposta negativa correspondente à sua reclamação por parte do prestador de serviço, que não resolveu o problema, então não voltou a correr. Você pode entrar no juizado especial civil pedindo todo o seu dinheiro de volta porque o serviço não foi bem executado. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Cláudio, o senhor Pedro tem uma dívida que está prescrevendo. O meu credor ainda pode me cobrar e se entrar na justiça depois que prescrever? Outra pergunta interessante. A prescrição, telespectador Pietro, ela não atinge o direito em si, a dívida. A prescrição não mata a dívida. A prescrição, ela atinge o direito de ação, de acionar o Poder Judiciário para cobrar determinada dívida que deve estar baseada num título executivo. Mas a dívida permanece. Nós temos que parar com essa coisa. Se nós temos dívida, nós temos que pagar. Nós não podemos fazer aos outros o que não queiramos que façam a nós. Então, se ele entrar em juízo para lhe cobrar e já tiver prescrito, o juiz dirá, está prescrito. Agora, ele pode entrar em juízo com esse documento que prescreveu como prova de uma dívida e conseguir um título, agora não extrajudicial, mas judicial, ele cobrar. Porque não é a decadência que eu falei na pergunta anterior é que mata o direito e, consequentemente, o direito de ação. A prescrição só atinge o direito de acionar o Poder Judiciário. Então, essa dívida sua vai remanescer, tá, meu amigo? Pague a dívida que você fica bem melhor. Doutor Cláudio, ótimo conselho. Doutor Cláudio, a senhora Maristela, comprei óculos de grau em uma loja física. Quando fui buscar, vi que a armação estava com defeito e falei ao vendedor. A loja fez a troca, mas percebi, quando voltei para pegar os óculos, que as lentes foram colocadas em uma armação diferente da que eu havia comprado. Fizeram isso sem me consultar. Reclamei sobre a alteração e me informaram que não tinha mais a armação que eu havia escolhido. O que eu posso fazer? A compra pode ser cancelada? A compra já foi cancelada pelo vendedor do óculos, pois ele entregou um produto que não foi o objeto do contrato. É óbvio que ele tem que devolver o dinheiro para você. Não foi o que você escolheu? Não, é que não tinha, você tem que... Não é assim que a gente age. Está errado. Quem é, então, que descumpriu o contrato? Foi você? Não, você pagou. Só que colocaram as lentes numa armação que você não escolheu e você não é obrigado. Então, tem que lhe devolver o dinheiro. Uma empresa séria e que quer cativar os consumidores, devolveria o seu dinheiro. Se não lhe devolver, entra no juizado especial civil cobrando que você vai ganhar. A razão está toda com você. Doutor Cláudio, agora o senhor Glauco. Quero fazer uma compra em um site internacional. Estou com receio de que não fique protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Devo me preocupar? Mas deve se preocupar sobremodo. Beleza de pergunta, viu, Glauco? Porque se não tiver representante no Brasil, como é que você vai cobrar essa empresa se por acaso ela não cumprir com o contratado? Você paga e não recebe produtos. Vai entrar em juízo aqui,
O juiz vai citar onde? Ó, citar no exterior, com carta rogatória, vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ah, e aí? E você vai ficar esperando. Aí o juiz dá uma sentença, porque eles não são citados, não dão nem aí. Aí o juiz dá uma sentença. Vai cobrar onde, se eles não têm sucursal no Brasil, por carta rogatória através do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, vai entrar aí direito internacional privado. Não compre, tem tanto site nosso aqui, ou estrangeiro que tem sede aqui no Brasil, não compre. Aqui ele está questionando sobre uma compra de um site internacional. Num site internacional. Mas existem alguns serviços, por exemplo, de internet, que são de sites internacionais. Mas tem com sucursal no Brasil. Com sucursal, vamos imaginar o Booking, Airbnb. Isso. Nesses casos, é tranquilo. Tranquilo, porque aí entra com a empresa aqui, se tem um representante, tem CNPJ no Brasil, aí dá para até executar, sequestrar verba, né? O juiz pode, mas lá no exterior, a lei brasileira, para vigia no exterior, vai ter que ser através de carta rogatória, aquelas coisas todas que nós conhecemos do direito internacional privado. Complexo, muito complexo. E para que entrar nessas? Tem tantos sites bons aqui também. Né? Temos o exemplo do AliExpress. O AliExpress estava muito na moda um tempo atrás. Isso. Tem que ver se tem sucursal no Brasil. Se informe no Procon tem cadastro, tudo direitinho lá, tá, meu amigo? Perfeito. Agora nós temos aqui a dona Verônica. Ouvi falar sobre consumidor por equiparação, mas não sei quando existe este tipo de consumidor. Que beleza de pergunta. O consumidor padrão é o definido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é o destinatário final econômico do bem, ou seja, um não profissional, o que utiliza o bem para consumo e não para insumo. Eu falo nos meus 2 livros, quem utiliza o bem para consumo é denominado consumidor, quem utiliza o bem como insumo para fabricar outros produtos ou prestar serviço, ou seja, ele é meio e não fim, ele se utiliza como insumo, ele é insumidor, e o código é do consumidor e não do insumidor. O código do insumidor é o código empresarial, tá bem? Mas o consumidor por equiparação está lá no artigo 17, é toda vítima de acidente de consumo. Por exemplo, eu pego uma carona de um amigo saindo do futebol e este carro recém-adquirido tem um problema nos freios e o amigo bate num outro carro e eu me acidento. Eu que comprei o carro. Foi o meu amigo que comprou o carro. Ele é o consumidor padrão do artigo 2º. Pode entrar com ação contra a fábrica. E eu vou ficar desamparado porque não fui eu que comprei o carro? Eu sou vítima de um acidente de consumo? Posso entrar com base no Código de Defesa do Consumidor por força do artigo 17, porque todas as vítimas de acidente de consumo podem buscar a reparação do seu dano por equiparação, consumidor por equiparação. Muito bem. Doutor Cláudio, estamos encerrando o primeiro bloco. Você que está em casa, voltamos logo para continuar conversando sobre direito do consumidor. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Consumidor em Pauta. Estamos conversando sobre o direito do consumidor, mas antes de dar continuidade, por favor, participe, mande sua pergunta para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando com o Dr. Cláudio Bonato. Dr. Cláudio, senhora Daniela, meu plano de saúde está dificultando a liberação de um tratamento que preciso fazer. Cada vez exige alguma coisa a mais. Tem algo que eu possa fazer para liberarem o meu tratamento? Estou há 3 meses nesta situação. Uma beleza de pergunta também, Daniela. Entendo eu que a medida mais eficaz na questão dos planos de saúde é reclamar junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Aqui em Porto Alegre, no 9º andar do edifício GBOX, ali no Rua da Praia Shopping, no 9º andar, você vai ali, faça uma reclamação, a Agência Nacional de Saúde vai abrir um procedimento, vai notificar esta empresa de plano de saúde, que terá que dar uma resposta bem consistente, porque senão ela vai receber uma multa pesadíssima que começa em R$100 mil. E a Agência Nacional de Saúde é que entende de tudo em relação aos planos de saúde. Eu sei disso porque eu sou diretor-presidente de uma fundação de assistência à saúde e lido com isso há mais de 15 anos. Então, faça isso, Daniela. Vá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ali no edifício GBX, 9º e 10º andares, tá bem? Tenho certeza que você vai resolver. Se não resolver, o que eu acho muito difícil, entra um juizado especial civil contra o seu plano de saúde, que está lhe enrolando e isso não pode acontecer. Doutor Cláudio, é impressão minha ou é crescente a dificuldade que os planos apresentam? E, caso positivo, por que isso tem acontecido? Eles não se preparam, no meu modo de entender, não fazem um levantamento atuarial condizente com a manutenção do plano, e aí começa a dar problema financeiro, e com o problema financeiro aí começa a jogar para lá, para cá. Porque a ação judicial também produz custo, né? Produz custo, mas e aí? Como é que nós vamos orientar esses administradores que, no meu modo de entender, não são bons administradores? Tem plano de saúde quebrando pelo Brasil lá fora, inclusive alguns fortes. Por quê? Porque não se preparam, né? Não se preparam, não fazem uma atuária. E uma outra questão também, aqui eu não vou me tornar simpático ao telespectador, mas muitas e muitas vezes esse reajuste que a ANS permite aos planos individuais, ele não é condizente com o aumento de custo, porque eles fazem uma média nacional. Ora, um hospital lá em Manaus, ele não deve ter o mesmo preço do hospital aqui em Porto Alegre, nada contra. Pode ser muito bom hospital, mas o custo, né, de determinadas coisas são mais acessíveis. Não dá para fazer uma média global. Tem que ter bastante cuidado com isso. E os planos estão aí, né? Graças a Deus que o meu está bem. Mas aí quem sai perdendo é o consumidor, né? Ah, sem dúvida. Mas aí quando ele vê que está mal, eu no lugar da Daniela aqui, faria portabilidade para um outro plano. Vai lá, está em dia, pega uma carta de portabilidade, escolhe um outro plano que seja forte, que não tenha reclamação na ANS, que não tenha reclamação no PROCON, e faz a portabilidade, facílimo. Esses dados da ANS são acessíveis, né? Sim, entra no site, tem o procura. site, tudo ali, tudo. Perfeito. Agora, doutor Cláudio, o senhor Renato. Acabei de assinar um contrato, mas estou em dúvida a alguns pontos. Eu teria condições de cancelar o contrato? A outra parte precisa concordar ou somente a minha vontade é o suficiente? Vou ler o código de novo, telespectador. Olha, parece que é enfadonho, né? Olha, artigo 46, Renato. Os contratos que regulam as relações de consumo, que é o seu caso, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou, olha aqui, se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e do seu alcance. Não obriga o consumidor. Então, vai lá e diga que você não quer mais contratar. Eles não podem lhe obrigar, tá? Prefiro como o nosso código é perfeito. Isso é muito comum naqueles contratos de time sharing, né? Pelo amor de Deus, ninguém entende aquilo, fica mandando uma cláusula, leia a cláusula 20, aí tu vai na 20, vai na 47. Nem um jurista muitas vezes consegue interpretar. Doutor Cláudio, última pergunta. Senhor Rafael, paguei antecipadamente algumas prestações de um financiamento e percebi depois que não houve desconto na prestação. Todo pagamento antecipado não tem esse direito? O que eu posso fazer?
Vou ler agora o parágrafo 2º do artigo 52, telespectador. Olhem bem. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Responde a pergunta do Rafael. A pergunta do Rafael responde, mas não a minha dúvida. Não, pode perguntar. Agora piorou, agora chegou a complexidade maior. Vai lá. Nós temos a dedução dos juros nas parcelas iniciais, nos financiamentos bancários. Sim, nas que eu estou antecipando. Eu quero antecipar. Eu fiz um contrato em 96 meses, entrou um dinheiro, eu quero pagar em 48 meses. O juro foi projetado para 96, eu quero pagar em 48, tem que diminuir pela metade. Mas quando o consumidor não está antecipando. Não, aí não. Ainda assim, quando o consumidor não está antecipando, ele entra lá no aplicativo do banco e coloca e faz uma avaliação do extrato. E ele verifica que ele paga uma prestação de R$3.000, mas abate no saldo devedor apenas R$200. Na segunda prestação, a mesma coisa. E a explicação que o banco apresenta é de que os juros são acrescentados nas parcelas iniciais e a amortização do principal vai para o final. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, ojeriza. Porque como é que vai incidir juro no que já foi pago? Parcelas iniciais já foram pagas. Exato. E aí o juro do que já foi pago? O juro da parcela do final, eles antecipam para o início. E aí, se hoje o senhor for fazer um financiamento bancário, aí o senhor financiou em 120, não importa. 120 meses. Aí o senhor pagou uma parcela, pagou a segunda parcela, pagou a terceira parcela, pagou 20 parcelas. Aí o senhor soma o valor dessas 20 parcelas, dará um dinheirão. Isso. Aí o senhor vai verificar que no saldo devedor a amortização foi uma merreca. E quando o senhor vai no banco questionar o gerente... perde tudo. E quando o senhor vai no banco questionar o gerente, ele explica que é assim mesmo porque essa taxa de juros total do contrato ela incide de maneira não linear. Inventaram uma nova tabela, telespectador, tem que reclamar no Banco Central isso aí, para mim, ou no Ministério Público, né, que o Ministério Público vai requisitar esses cálculos desses bancos aí. Para mim é abusivo isso aí. E nessa questão do cálculo das parcelas, muitos consumidores relatam que acessam a calculadora do cidadão no site do Banco Central, lançam ali o valor da parcela, a taxa de juros e o número da parcela. O número de parcelas. E a conta não fecha. Claro! Então, quem é que está errado? É o Banco Central ou é o banco fiscalizado pelo Banco Central? O senhor recomenda ajuizar a ação revisional de juros ou EMP? Se o banco estiver fazendo para todo mundo, cabe uma ação coletiva de consumo. Então, vai dar o ante beatur, que o jurista diz que é a ação de conhecimento. Depois pega isso e executa. Então, facilita. Agora, se for individual, bom, aí o Ministério Público não poderá entrar com a ação. Eu recomendo que procure o Ministério Público, que ele vai fazer a triagem. Perfeito. Muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado para você que está em casa. E até o próximo programa.